A paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Que a santa e poderosa presença do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa hora, querido e querida do Senhor. Aonde quer que você esteja ouvindo essa transmissão nesse momento, essa gravação, que a presença do Espírito de Deus, que é de quem vamos tratar hoje aqui nessa hora, possa te alcançar, independente de ser aonde você estiver agora, manhã, tarde ou noite, ou quem sabe madrugada, vendo esse vídeo e ouvindo esse áudio. Eu sou o Bispo Joel Pita. Eu vou falar sobre algumas experiências que a maravilhosa pessoa do Senhor Espírito Santo me proporcionou e sem ele jamais nenhuma delas teria acontecido. E também vou citar umas passagens que o pastor Benihim comenta no seu livro Bom Dia Espírito Santo. Então, se você puder nesse momento, por favor, se una comigo nessa palavra. Peça a Ele, ao Senhor Espírito Santo, que possa te revelar o que você vai ouvir aqui hoje, através desse vídeo, desse áudio, porque sem Ele ninguém entende nada. Você pode ter o maior diploma na parede para poder mostrar para todos os seus amigos, irmãos e parentes, dizendo que você se formou naquele ou naquele outro curso, mas sem ele você não consegue entender nada a respeito do céu, de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é Ele, o Senhor Espírito Santo. Eu me lembro que tive um amigo, já quero começar contando até essa experiência para você que me ouve agora. Eu tinha um amigo chamado Selmo, há muitos anos. Eu era garoto, estudava num colégio na Praça Seca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E esse amigo meu, ele era kardecista. Ele era uma pessoa que lia muito e conhecia muito e falava muito bem, era muito educado, uma pessoa de ótima qualidade para se ter uma amizade. Porém, ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele me falava muito sobre os livros de Kardec e sobre as experiências da alma que Kardec falava. E eu sempre lia a Bíblia, porque com 14 anos eu tive o privilégio de conhecer o Senhor como meu Salvador e recebê-lo. E um belo dia o Selmo, uma pessoa que eu considerava tão inteligente, falava tão bem, ele disse para mim, garoto, 14 anos de idade, ele me disse: Joel, eu não consigo entender esse livro chamado Bíblia. É muito difícil entender esse negócio de capítulo, de versículo, entender por que fulano é pai de Beltrano, por que esse negócio de que tem o pai, mas tem o filho, e por que... Ele disse para mim, não dá para entender. Hoje, você que me ouve, consegue entender agora o que Selmo estava dizendo para mim? Ele dizia para mim, só que ele não sabia que estava dizendo isso, né? Sem o Espírito de Deus, ninguém entende quem é Deus. Sem o Espírito do próprio Deus em você, você é apenas uma pessoa que fala bonito. Você pode estar na igreja e querer falar do Deus em quem você crê. Mas se você tentar falar desse Deus, sem o Espírito desse Deus em você, você é apenas um orador. É como se fosse um advogado que conhece muitas leis. Mas cadê o Espírito? Você pode ser uma pessoa que fala muito bem, que tem uma oratória maravilhosa, mas sem o Espírito de Deus, o que adianta? Não gera vida. Você pode ser uma pessoa que ora bonito, que comove corações, mas sem o Espírito para orar contigo, não vai haver mudança de vida.
não vai haver um coração compungido a tal ponto que se entregue a Jesus Cristo e o receba como Senhor e Salvador. Mas bem, falando um pouco sobre a palavra de Deus, olha o que Paulo disse em Romanos 8,16. Ele diz assim: é o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tenta compreender essa palavra, querido do Senhor e querida do Senhor. O Espírito de Deus, ele testifica com o seu. Paulo está dizendo aqui que ele testifica com o seu a ponto de dizer para você que você é filho de Deus. Porque sem o Espírito de Deus, nem esse entendimento que você é filho do Senhor você tem. Agora você pensa, se ele testifica contigo a ponto de dizer que você é filho do Deus que fez todas as coisas, ele também não testifica contigo a respeito de qual é a vontade do Senhor para a sua vida nessa tarde, nessa noite, aonde quer que você esteja agora, dependendo do fuso horário? Será que ele não testifica ao seu espírito que a vontade dele para você é que você ande cheio da presença dele, cheia, transbordando do amor dele? Não é que você esteja agora em sofrimento, independente da situação que você viva, mas esteja com ele. Porque a Bíblia diz aqui, Romanos 8,16, é o próprio Espírito de Deus que fala, que testifica, que dá testemunho ao nosso espírito. Olha que passagem maravilhosa. E o Senhor Jesus disse em João 15:26, quando, porém, vier o Consolador, quero abrir um parêntese aqui porque você sabe que ele está falando do Espírito Santo, não é? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o próprio Espírito da verdade, olha o Espírito Santo aqui, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Isso aqui é glorioso porque a vontade do Espírito de Deus é que você se torne mais do que um pedinte, querido e querida do Senhor. Mais do que alguém que só peça, seja um pedinte, mas seja amigo íntimo dele. Muitas pessoas se aproximam dele hoje, nesse exato momento, só para pedir: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E não é errado pedir a ele, porque se ele não pode fazer, quem pode? Não é errado pedir a ele, porque se você não pedir a ele, você vai pedir a quem? A uma imagem de escultura? A um pedaço de gesso? Sabendo que isso é abominação aos olhos do Senhor? É claro que não. Só que o desejo dele é que quando você chegue a ele, você queira mais a presença dele do que aquilo que ele pode te dar. A presença dele, a comunhão dele, a vida dele é muito mais importante para você e para mim do que tudo que você e eu possamos ter. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele tem vontade própria, meu amado, minha amada do Senhor que me ouve agora. Olha como ele tem vontade própria e desejo de falar e se comunicar comigo, se comunicar com você o dia inteiro. A vontade dele é essa. A Bíblia diz em Atos 8:29. A gente sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E ele disse assim: disse o Espírito de Deus a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha, o Espírito de Deus, ele fala. Se Lucas está dizendo que o Espírito de Deus se aproximou do carro e disse o Espírito de Deus, ou seja, e falou o Espírito de Deus a Filipe. Ele falou com Filipe. Filipe, se aproxima daquele carro ali, acompanha aquele carro. Ali dentro tem um homem que é muito importante para mim, Filipe, e eu quero salvar. Você sabe que nessa história aqui, que todos conhecem,
ele está falando a respeito do eunuco etíope, que era servo da rainha de Candace. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Espírito falou com Filipe. Olha como é glorioso isso. O Espírito, ele fala. Olha que coisa interessante. Em Atos capítulo 13, versículo 2, eu quero te encher de passagens para que você entenda que nós estamos baseados na palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra. Atos também, escrito por Lucas, diz que, e servindo eles o Senhor, e jejuando, aqui está falando sobre os apóstolos, disse o Espírito Santo, se disse, ele falou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Entende isso? A Bíblia está dizendo que os apóstolos estavam todos reunidos. Eu imagino que naquele tempo, como eles se reuniam em cavernas, em casas, porque a perseguição era muito grande. Em certo momento em que eles estavam ali reunidos, naquela reunião, o Espírito de Deus que estava ali no meio deles disse, olha só, para de falar agora um pouquinho. Eu quero que vocês separem para mim Barnabé e Saulo, porque eu chamei eles para uma grande obra. Olha que intimidade e que comunhão do Espírito de Deus. Todos ouviram a voz dele. Não só um apóstolo ou discípulo ou dois, todos ouviram a voz maravilhosa do Senhor Espírito Santo falando ali e dizendo, eu quero. Ninguém podia dizer, não, eu ouvi, mas você não ouviu. Será que é verdade? Todos ouviram a voz dele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E ainda, para fechar aqui, olha que coisa linda. O próprio Senhor Jesus fala sobre ele. Em João capítulo 16, verso 14, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amado e amada do Senhor, olha que coisa linda. O Senhor dizendo para nós, amado e amada do Senhor, o Senhor está dizendo que o Espírito de Deus, ele só glorifica ao próprio Senhor Jesus, porque é ele que veio do Pai e é ele que está encarregado nesse momento de anunciar para mim e anunciar para você quem é Jesus. É ele quem anuncia, é ele quem fala da chegada de Jesus, é ele quem prepara-nos para receber o Senhor como Salvador. Ou você ainda não tinha entendido isso? A Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e o homem, não é verdade? Que é o Senhor Jesus, ou seja, quem me apresenta ao Pai é o Filho, é o Senhor Jesus. Mas a minha pergunta é, e quem me apresenta ao Filho? É o Senhor Espírito Santo. Veja bem, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ele anuncia o que ele recebe do Senhor Jesus. Ele transmite o que recebe do Senhor Jesus. Paulo também falou isso em Coríntios, que na verdade existe um espírito no homem. E ninguém conhece o homem melhor do que o espírito do homem que habita nele, assim como ninguém conhece a Deus melhor do que o Espírito de Deus que habita nele. E diz ainda que o Espírito de Deus, ele a tudo prescruta, até as profundezas do próprio Deus. E ele diz mais adiante que ele prescruta as profundezas de Deus. E aqui ele está falando de Deus Pai, para poder transmitir a nós, a sua igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso o Senhor disse aqui que ele recebe do que é dele para anunciar. Você sabe que uma pessoa, ela é conhecida como pessoa por três aspectos muito importantes, que é o intelecto, as emoções e as vontades. E eu te provei aqui no que a gente acabou de falar, que o Espírito Santo sim tem intelecto porque ele pensa, ele tem emoções porque ele deseja
e ele tem vontades. Foi ele quem determinou. Lembra aquela passagem, também em Atos, quando os apóstolos queriam passar para um lado e eles disseram: a gente não pôde porque o Espírito do Senhor não nos permitiu. Então, não foi vontade dele que eles fossem. Então, ele tem vontade, ou seja, estamos falando sobre uma pessoa. Agora, eu disse para você que falaria sobre o Beni. O pastor Benihim, ele diz no livro Bom Dia Espírito Santo, que é um livro que eu recomendo para você. Se você puder comprar ou adquirir, ele diz assim: a pessoa do Espírito Santo e sobre a vontade do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha considerado possível que o Espírito Santo tome suas próprias decisões. Ele certamente pode, mas suas decisões estão sempre em harmonia com a do Pai e as do Filho. Falando em dons espirituais, Paulo escreve: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com E maiúsculo, e ele as distribui individualmente, cada um como ele quer. Em algumas traduções diz como lhe apraz. Está em 1 Coríntios 12, 11. Em outras palavras, o Espírito Santo toma decisões. Agora eu, Bispo Joel Pita falando, não é o pastor Benihim ou o apóstolo Paulo. Ele quer tomar decisões hoje na tua vida, homem e mulher de Deus que me ouve hoje. Não tome decisões com a sua própria vontade, desejos ou sentimentos. Muitas vezes, olha, eu não premeditei dizer isso que eu estou te falando agora, hein? Está vindo aqui no meu coração enquanto eu falo da pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nós tomamos decisões pautadas em emoções. As emoções não são dirigidas pelo Espírito de Deus, mas pela nossa carne. E a gente sabe no fundo que tem algo do adversário ali. Mesmo assim, nós queremos tomar uma decisão. E eu posso falar para você agora: não faça aquilo que o Espírito de Deus não aprova que você faça. Haja como os apóstolos agiram. Deixa o Espírito do Senhor falar antes que você faça alguma coisa. Ele continua dizendo assim: essa é a questão do corpo, do Espírito Santo, que causa muita confusão. Um homem recentemente me disse: Beni, o corpo do Espírito Santo é realmente o de uma pomba? Foi assim que ele desceu do céu? Eu respondi: se isso é verdade, então você deve acreditar que Jesus era realmente um cordeirinho. É assim que ele é apresentado no Apocalipse. No livro do Apocalipse, o apóstolo João ouviu um ancião dizer: não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 5:5. Ele se virou esperando ver um leão rugindo e, em vez disso, viu um gentil cordeiro que tinha sido morto. Agora Jesus subiu ao céu com um corpo físico, com impressões digitais em suas mãos. Mas o símbolo que João viu era um cordeiro. Por quê? O cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo foi visto por Jesus imediatamente após o seu batismo. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Mateus 3,16. Assim como o Pai e o Filho podem ser vistos, o Espírito Santo também pode. Mas sua descida como uma linda pomba não significa que ele voa pelos céus como uma pomba, nem que Jesus caminha pelo céu com o corpo de um cordeiro. No Apocalipse, o Espírito Santo foi visto novamente como 7 lâmpadas de fogo. Apocalipse 4:5. Se o Espírito apareceu como uma pomba em Mateus, mas se pode esperar que ele tenha um corpo de 7 velas ou 7 tochas de fogo, o Espírito Santo não tem a forma de 7 lâmpadas, nem de uma pomba. Um cordeiro, uma pomba, uma lâmpada, tudo isso são símbolos, não formas físicas de corpo. As Escrituras, no entanto, me dizem que o Espírito Santo
pode se comunicar apesar de não ter orelhas ou boca. Certamente pode ouvir e falar conosco. Falará apenas o que ouvir. João 16,13. Abrindo um parêntese a passagem que nós lemos antes. E devemos ouvi-lo, diz aqui o pastor Beni. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 2,7. Mesmo não tendo olhos como os meus, o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2,10. Como você foi criado com orelhas, uma boca e olhos, não seria de esperar que o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, fosse capaz de entender e falar com você? Claro! Também acredito que o Espírito Santo pode fazer sua presença conhecida por meio de formas corporais e ainda permanecer sem limitação e completamente onipresente. A Bíblia deixa isso claro quando diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Mas a Bíblia não me fala como ele se parece. Me diz um pouco como o Pai se revela, me dá alguma descrição de Cristo, mas detalhes em relação à maneira que o Espírito Santo se revela a nós são raras nas Escrituras. Às vezes ele é visto, mas não é ouvido. Às vezes ele é ouvido, mas não é visto. Em vários momentos, no entanto, ele pode revelar a sua presença e mensagem por qualquer forma que quiser. Aleluia! Porque ele é Deus. Qual é a aparência de Deus? É uma pergunta. Apesar de nunca tê-lo visto assumir uma aparência física e visível, acredito da mesma forma como o Espírito Santo, que pode ter a mesma aparência de Jesus na terra. Assim ele pode ser. Na verdade, muitos traços de caráter divino são conhecidos por meio da natureza humana, que é criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27, Tiago 3, 9. Os hebreus falam de Cristo como o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 3. Só posso chegar a uma conclusão. Quando vemos Jesus, vemos também o Pai. E acredito que, se Jesus revela o Espírito Santo como faz com o Pai, assim como eu vejo Jesus, eu vejo o Pai. Se eu vejo a Jesus, eu vejo o Espírito do Pai. Olhe para Jesus e também verá o Espírito Santo. Algum dia, em breve, vou ter certeza. E acredito que você esteja planejando estar lá também. Oh, aleluia! Novamente, o Espírito Santo não é uma brisa celestial ou uma nuvem obscura flutuando pela sua vida. Ele é Deus e reside em nós, da mesma forma que o Pai e o Filho na Trindade. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, disse: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que é você, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele está dizendo que o Espírito vive no templo de Deus. Aleluia! Somos aquele templo e o Espírito e o Pai e o Espírito estão igualmente morando em nós. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa, diferente do Pai, diferente do Filho. Não. Ele é muito mais. Ele é Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Primeiro, descobrimos que o Espírito Santo é onipresente. Em outras palavras, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Oh, glória a Deus! E aqui digo eu, o bispo Joel Pita, ele pode estar agora com aquele homem que se alegra, com aquele homem que está triste neste momento. Ele pode estar com você agora,
preocupado com as contas a pagar, preocupado com as situações difíceis, ou quem sabe pensando em planejar uma grande festa, porque Ele é onipresente para estar contigo agora no Japão, na China, aqui no Brasil, em qualquer lugar desse mundo. Porque além de ser onipresente, sou eu dizendo, tá, meus amados? Ele te ama como o Pai te ama, como o Filho te ama. Nunca deixou de te amar, ainda que você mesmo não acredite ou tenha deixado de acreditar. Ele continua confiando e apostando em você. Agora, algumas pessoas têm problemas desnecessários com Satanás. Acham que o diabo é onipresente. Deixe-me assegurar-lhes que ele não é Satanás. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque os anjos não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o diabo era um anjo, um arcanjo. Os anjos Miguel ou Gabriel não são onipresentes, e nem Satanás. A onipresença do Espírito Santo é descrita nos Salmos. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Salmo 139, do verso 7 ao 10. Mas ele não é apenas onipresente, o Espírito Santo é onipotente. Diz assim: Todo-Poderoso. O anjo disse a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35. O poder do Altíssimo, falando do Espírito de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo é o Espírito Santo. E ele é o onipotente, todo-poderoso Deus. O Espírito Santo também é onisciente. Ele sabe tudo. Fico muito feliz quando leio as palavras: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Lembra, queridos, que eu falei isso no começo? Eu nem sabia que ia ler essa passagem. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 9 ao 11. Pense nisso. O Espírito Santo, na verdade, busca a mente de Deus. Ele encontra o que está lá e mostra a você. Ele diz: eis o que encontrei. Como ele pode procurar as coisas profundas de Deus? Porque ele tudo sabe. Entende agora? Ele procura porque ele sabe. Há algo mais que você precisa conhecer sobre Satanás. Ele não pode ler sua mente. Os anjos não podem ler sua mente, e o diabo é um anjo. Se pudesse ler sua mente, seria um espírito onisciente. Mas esse lugar está reservado para o Pai e o Espírito Santo. Satanás não pode ler sua mente. Aqui está uma pergunta importante a que devo responder. Se o Espírito Santo é onipresente, se é onipotente, se é onisciente, devemos louvá-lo como Deus? Ele merece nosso louvor e adoração? É uma pergunta. E nós estamos quase encerrando. Os cristãos enfrentam um grave problema quando entramos no tópico do louvor ao Espírito. É um assunto que eles preferem não discutir. E se você lhes perguntar: por que vocês não adoram o Espírito Santo? Parece que não conseguem encontrar uma resposta, ou falarão algo como:
porque não se supõe que façamos isso. Para ser honesto, tive o mesmo problema. Por quê? Porque o diabo me enganou, como faz com muitos. Pensava, como posso adorá-lo? Não foi assim que me ensinaram. No entanto, o Espírito Santo é muito mais do que um pássaro voando no céu que lhe dá uma experiência pentecostal. Se ele é todas as coisas que estivemos discutindo, igual ao Pai e ao Filho, então ele deve ser adorado. Afinal, não adoramos o Pai e não adoramos o Filho? Você pode perguntar, como o Espírito Santo deveria ser adorado? Bem, como você adora a Deus Pai e como você adora a Deus Filho. Não deve haver diferença, deve banhá-lo com a sua devoção e o seu amor. A Bíblia nos conta que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é autoexistente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Quando aprendemos sobre os anjos, descobrimos que eles estão presentes somente por causa da existência de Jesus. Mas eu tenho uma novidade para você. Deus Espírito Santo pode ser chamado de Eu Sou, da mesma forma que Deus Pai e Deus Filho. Eu quero abrir um parêntese aqui, meu amado e minha amada que me ouve, para poder contar uma pequena experiência e a gente poder fechar esse áudio. Um amigo me perguntou esses dias a respeito de algo que eu tinha vivido e passado. E eu vou contar para você rapidamente. Quando eu conheci o Senhor, e eu conheci o Senhor, como eu já disse no começo, com 14 anos de idade, eu fui a uma igreja que não cria no batismo com o Espírito Santo, não cria no amor dele, não cria no carinho dele, não cria. Era uma igreja muito tradicional, onde ninguém usava a expressão glória a Deus, ninguém tinha liberdade de aplaudir o Senhor. Era uma igreja tradicional, como você talvez conheça. E todos sentadinhos nos seus bancos, lendo uma revistinha. Era a forma deles de cultuar e adorar o Senhor Jesus. Mas bem, eu saí dessa igreja transbordando da paz, da alegria e da presença do Espírito de Deus. E eu me entreguei ao Senhor ali naquela igreja. E alguns irmãos sabem por onde eu tenho passado. Quando o Espírito do Senhor me traz à memória, eu conto. Eu fui criado com a mãe da minha mãe, que era espírita, mãe de santo. E num belo dia, vindo dessa igreja, eu caminhando pelo corredor do apartamento em que morávamos. Todos os dias a gente passava no mesmo corredor do apartamento, se abraçava, conversava. E alguns amigos próximos sabem que eu tinha um amor muito grande pela minha avó. Muito, muito, muito grande. E um belo dia, vindo dessa igreja, cheio da presença do Senhor, do amor de Deus dentro de mim, acabava de ter me entregado ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E quando eu fiz isso, eu fui para casa transbordando. Ao passar pelo corredor, a minha avó vinha na direção contrária. Eu ia e ela vinha pelo corredor que unia todos os cômodos do apartamento, sala, cozinha, copa, banheiro. E indo, eu olhei nos olhos dela, nós cruzamos ali um pelo outro e ela olhou nos meus olhos. Meus amados, a minha avó caiu no chão, manifestada com muitos demônios, muitos espíritos malignos. E eu, no meu primeiro dia como servo do Deus vivo, não sabia falar sequer no nome do Senhor Jesus,
ou dizer espírito imundo sai, no nome do Senhor Jesus sai. Eu não sabia falar. Eu simplesmente me abaixei e disse para aqueles espíritos que estavam ali, porque eu sabia que não eram espíritos bons vindos da parte de Deus, e falei: em nome daquele que é Senhor da minha vida. E eu disse para os espíritos: sai. Eu nem o nome do Senhor Jesus eu mencionei, porque era o meu primeiro dia, eu não sabia falar. E para minha surpresa, talvez para a sua também que me ouça agora, todos os espíritos saíram e minha avó se levantou e foi para dentro do quarto dela. E aí eu me pergunto, e talvez você se pergunte aí agora, por que os espíritos atenderam e obedeceram aquela voz de autoridade, mesmo que o nome do Senhor Jesus não fosse mencionado? E aí a resposta eu te dou agora também, meu amado. É porque o diabo sabe quem é o Senhor da tua vida. Ele reconhece quando o Espírito de Deus é Senhor da tua vida. Quando o Espírito de Deus está habitando de fato e de verdade dentro de você. E você entregou para Ele os seus sentimentos e as suas emoções e as suas vontades. E você não quer mais tomar decisão de você. Ainda que você tropece, você à mesma hora entende que é o momento agora de pedir perdão a Ele e de levantar a cabeça e não olhar mais para o erro que você cometeu. Então, meu amado, se até o diabo reconhece quem é o teu Senhor, reconheça também que não tem como mais orar, ler a palavra, sem convidar o Senhor Espírito Santo para dirigir a sua vida. Amém? Eu gostaria que você, aonde estiver agora, e que recebe essa palavra, palavra de alento, palavra de esperança, palavra de vida, porque é a palavra do nosso Deus, não é minha palavra. Eu apenas citei o que está escrito, não foi eu que escrevi, e contei esse pequeno testemunho agora no final, que você possa, aí onde você está, ser cheio, cheia do Santo Espírito do nosso Deus. Aí onde você está, se existe um espírito de morte, que o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, possa transbordar o teu ser. Se existe alguma bruxaria do inferno feita contra a tua vida, o Espírito de Deus que mora em você possa agora mostrar para você que para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe condenação e nenhuma bruxaria, praga mandada ou maldição feita pode prevalecer, porque essa é a herança dos filhos de Deus. Tome posse dessa palavra, receba essa palavra e glorifique a Jesus pelo Espírito Santo que te foi dado. Amém? Deus te abençoe. Se puder, por favor, compartilhe esse vídeo com mais irmãos e irmãs para que eles descubram quem é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, se você puder, deixe o seu joinha também, por favor, é muito importante. E vamos orar. Amém? Eu ia finalizar aqui, mas o Espírito de Deus lembrou a minha amada esposa que eu preciso orar. Ela me fez um sinal. Por favor, feche os seus olhos se você puder. Se não puder, põe a mão no coração. E se não puder, fique apenas ligado no céu agora. Querido Espírito de Deus, eu também te convido nesse momento a tomar os meus lábios, Senhor, embora eu tenha convidado para falar comigo, Senhor, para tomar a minha boca, para falar o Senhor, meu Deus, e alcançar corações que eu não conheço, pessoas que nunca vi, talvez até algumas que conheço estejam ouvindo agora também. Neste momento eu quero convidá-lo, querido Senhor Espírito Santo da verdade, a alcançar esse coração ferido, triste, meu Pai,
Ah, meu Deus, esse coração, quem sabe, incompreendido pela família, esse coração, quem sabe, Senhor, desprezado, meu Senhor, por alguém de tão perto e que confiou tanto, meu Pai. Mas, Pai, se revela agora, Senhor, para essa pessoa que me ouve agora, mostrando que se a família desprezou, o Senhor nunca fez isso com essa pessoa. Ela só precisa agora ter esse entendimento de que o Senhor não feriu, o Senhor não abandonou, o Senhor não deixou de lado. Ah, Senhor Espírito Santo, essa pessoa está magoada, Pai, sentindo uma dor tão profunda, Pai. Mostra para ela que acima da dor e da mágoa e da tristeza, a tua presença é como uma esponja de isope, como disse Davi, que apaga, Senhor, toda transgressão e dor e mágoa. Ah, Senhor Espírito Santo, o Senhor é como uma borracha, meu Senhor, que pelo sangue de Jesus Cristo arranca, e só o Senhor tem esse poder de arrancar toda essa praga do inferno, meu Deus, porque isso é do mal, isso não é da tua presença, porque a tua presença, ela traz vida, desejo de viver, ela traz paz, ela traz gozo. Isso é o que está escrito e nós cremos. Amigo Espírito Santo, que a tua presença agora esteja abençoando esta pessoa que me ouve, dando a ela novos planos, novo norte para a sua vida, Pai, e mostrando para ela que decisões tomadas contigo e por ti, deixando o Senhor dirigir, sempre são bem-sucedidas. Seja abençoado, querido, em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, eu te agradeço por me ouvir, por me dirigir, e te peço, querido irmão e querida irmã, receba agora em nome de Jesus a vida do Senhor e fique na santa e gloriosa paz que excede a todo entendimento. Deus te abençoe. Um beijo no coração.